Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar neste vídeo sobre insuficiência renal, sobre síndrome policística renal e, de fato, a insuficiência renal, assim como a sua doença. E por que eu quero trazer esse conhecimento aqui para você? Para que você consiga ter entendimento para precaução, prevenção, tratamento, para que você possa, de fato, ter atentos aos seus sinais e sintomas, como eu já tinha dito num outro vídeo que eu falei sobre o porquê idoso não bebe água. Eu quero trazer que isso também é um dos pontos que influenciam alguns problemas renais que acometem no nosso corpo, no nosso organismo, e quanto mais envelhecidos nós ficamos, tendemos a beber menos água, trazendo outras complicações. E comumente, uma dessas complicações é a doença renal crônica, que é um fator importante que traz muitos falecimentos, né? Muitas pessoas vêm a falecer por conta desse problema. E de fato, o que aconteceu com o sertanejo, o Christian, né, que é uma pessoa, um grande músico que vai nos deixar muita saudade, mas que deixou um grande legado aqui. E trazendo esse conhecimento para você, eu acredito verdadeiramente que é uma forma de prevenção, uma forma de propagar conhecimento, de fato, erradicar esse tipo de desmitificação na cabeça das pessoas e não influenciar tratamento como algo que seja importante. Mas para propagar esse conhecimento, eu preciso que você também me ajude a se inscrever no canal, a tocar no sininho, colocar o seu like, e assim o algoritmo consegue entender que mais pessoas estão se interessando e assim vai conseguir propagar mais esse conhecimento para outras pessoas. Então, aqui eu peço genuinamente que você faça isso, mas sem demora, já me delonguei demais. Vamos primeiro iniciar como a síndrome renal policística. O que é? São cistos, como o próprio nome diz, como se fossem umas bolinhas de água que se acumulam dentro dos rins das pessoas com essa problemática. Uma das causas desse problema é a genética. Isso é uma condição hereditária. Não quer dizer que, se por exemplo eu tenho, meus filhos também irão ter. Isso é estatisticamente uma probabilidade desses meus filhos também terem esse problema. Não que especificamente essas pessoas irão ter. A doença renal crônica são complicações que acontecem com pessoas que têm essa síndrome, pessoas que são hipertensas, pessoas que são diabéticas, entre outras questões também que causam sobrecarga renal. Isso é uma condição de uma doença renal crônica. É uma doença que não tem cura, o tratamento ele é sintomático, então conforme a pessoa vai sentindo alguns sintomas como dores de cabeça, dificuldade para urinar, sangue na urina, ardor, enfim, tanto outros sintomas é tratado desta forma. Quando você chega num processo de insuficiência renal, é quando de fato ocorre a problemática maior, que é a complicação da doença. Então, toda a complicação da doença renal crônica ocorre na insuficiência renal. Quando a pessoa chega neste ponto de estar nessa insuficiência, ela de fato precisa estar fazendo o tratamento com hemodiálise, que é um processo onde vai filtrar todo o seu sangue para poder limpar, porque a função do nosso rins, uma das funções dos nossos rins é o que? É fazer absorção e também excreção. O que é excreção? É eliminação de resíduos que já não são bons mais para o seu organismo, ou estão em excesso. Então ele faz essa regulação dentro do nosso corpo. E eliminando isso, nos protege de tantos fatores. Então, a insuficiência renal, ela é um problema que ou é tratado com hemodiálise ou transplante renal, que é o que aconteceu com o cantor Christian. Ele teve esse problema de cistos, né, esses policistos nos rins, ocorreu uma doença renal crônica, onde ele provavelmente ele teve crises de hipertensão arterial, dores de cabeça, dores nas costas, tontura, palidez, entre tantos outros sintomas. E com isso, ele teve que iniciar o processo de hemodiálise e aí o transplante. Infelizmente, não se deu tempo de estar fazendo esse transplante, né, que seria doado pela sua esposa, mas existe sim casos que a pessoa consegue sim
esperar até que ocorra esse procedimento cirúrgico, salvando a vida de uma pessoa. E as pessoas conseguem sim viver com somente um rim, sem problema nenhum, tendo uma vida normal, claro que com algumas restrições, com alguns alimentos, mas assim também como as pessoas que têm os cistos nos rins, né, a síndrome policística renal, como a doença renal crônica ou a insuficiência renal crônica também, essas pessoas precisam ter restrição hídrica, como que é a água, precisa diminuir alguns tipos de alimento, principalmente gordurosos e alimentos ricos em açúcares. Essas pessoas de fato precisam sim praticar atividade física, ter uma boa alimentação, mas com uma diferenciação para que não ocorra uma sobrecarga renal. Espero que eu tenha ficado claro, que eu tenha conseguido explicar tudo para vocês. Eu vou pedir para vocês novamente, se inscreva no canal, toque no sininho, dê o seu like e compartilhe cada vez mais para as pessoas conseguirem entender cada vez mais sobre doenças e transmissões, enfim, e variadas coisas. E se você quer saber um pouco mais sobre essas 3 patologias que de fato causam, infelizmente, falecimento em muitas vidas, em muitas famílias, deixa aqui no comentário qual é a sua dúvida e o que você quer saber mais sobre restrições alimentares, por exemplo, nesses tipos de doença. Muito obrigado, até mais!